Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.9, exercício número 4. Vamos ao enunciado. O comprimento de um retângulo está aumentando a uma taxa de 8 centímetros por segundo, e sua largura está aumentando numa taxa de 3 centímetros por segundo. Quando o comprimento for 20 centímetros e a largura for 10 centímetros, quão rápido a área do retângulo está aumentando? Bom, para resolver aí o exercício, eu vou fazer primeiramente a representação do nosso retângulo para facilitar aí o entendimento da resolução. Então, eu tenho um retângulo, eu vou falar que ele tem medida x e medida y, tá? É o comprimento e a largura. Então, vamos colocar as informações aqui. Então, ele diz que o comprimento do retângulo está aumentando a uma taxa. O comprimento tem aí aumentando a uma taxa. Então, comprimento dx dt, a taxa de aumento do comprimento, que é 8 centímetros por segundo, unidade de comprimento por tempo. E a largura, que é o y, também está aumentando na taxa d, ou seja, a taxa dy dt, a variação da largura em relação ao tempo, está aumentando 3 centímetros por segundo, tá? Aí ele nos dá a condição. Quando o comprimento for 20 centímetros, ou seja, quando o x for 20 centímetros, e quando a largura for 10 centímetros, ou seja, quando o y for 10 centímetros, quando isso aqui acontecer, ele quer saber quão rápido a área do retângulo está aumentando, ou seja, quão rápido, ele pergunta, é a taxa da área. Ele quer saber quem é dA dt, tá? Ou seja, qual é a taxa aí da área quando eu tenho essas condições. Aí eu vou precisar da equação da área. Quem vai ser a área? A área do triângulo é base vezes altura, ou aí nesse caso, comprimento vezes largura, x vezes y. Ou seja, a área depende aqui de duas variáveis, né? E as duas variáveis dependem do tempo, né? Tanto a largura quanto o comprimento está variando no tempo. Então, para fazer aí o dA dt, a gente vai utilizar a regra da cadeia e do produto, né? Temos a dx e y, então a gente vai ficar com dA dt, a taxa da área, como sendo deriva a primeira, copia a segunda, então fica y, aí vezes a derivada dx dt, mais copia a primeira, que é x, e deriva a segunda, que vai ficar dy dt, tá? Seria aí a regra da cadeia, né? Como eu tenho aqui duas variáveis, as duas dependem de y, primeiro eu copio uma e multiplico pela derivada da outra, né? Dx dt, ou seja, né? Fazendo essa condição, e depois mantenho uma e derivo a outra. Então, aqui eu tenho os diferenciais, e o y e o x, ele nos deu essa condição. Então, substituindo pelos valores, a área está aumentando aí, né? O quão rápido a área do retângulo está aumentando no valor de y, 10 centímetros, que multiplica a taxa aí do comprimento, 8 centímetros por segundo, mais o x, que é de 20 centímetros, vezes a taxa dy dt, que é de 3 centímetros por segundo. Aqui a gente vai ter um valor de 80, aqui um valor de 60. Então, vamos ter uma taxa aí de aumento de área de 140, né? Na unidade de centímetro quadrado,
por segundo. Essa é a taxa de quão rápido a área do retângulo está aumentando. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!